quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de projetos de inovação, né, naturalmente, né, a gente às vezes pode se deparar com alguns conflitos, né? Projetos de inovação que precisa convencer a diretoria, o board, enfim. Você, por exemplo, você lida com esse tipo de conflito em projetos, né, mais inovadores, né? Em que tipo de projeto, né? Ou quais tipos de projeto que causam mais conflitos, tá? Enfim, você pode exemplificar contando um pouco da própria Embraer ou do mercado, do que você vê. Eu acho que assim, não tem assim um tipo mais conflito, menos conflito. Por exemplo, nós temos, assim, vou ser simplista, né? Tem projetos que a gente fala time to market, né? Que tem que ser colocado conforme o tempo do mercado, que existe concorrência, etc. E existe uma pressão não só interna, mas uma pressão externa de um tempo para ser colocado esse projeto. Então, assim, a questão de conflito, ela aparece o tempo todo. Tem outros que, por exemplo, não têm um time to market, que é a parte de pesquisa e desenvolvimento pré-competitiva. Às vezes tem um tempo um pouquinho maior, mas existe, às vezes, conflitos em tipos de tecnologias a serem utilizados. Acho que toda organização tem, qualquer tipo de projeto tem essa questão do conflito. Eu acho que a questão que nos coloca como diferencial é a busca de entender que isso é dessa maneira, trabalhar a questão de nível de autonomia das pessoas. A gente fica muito falando em termos de papel, responsabilidade, cobra-se muito responsabilidade das pessoas, né? Mas, assim, qual o nível de autonomia que é dado? Será que se cobra a responsabilidade só para cobrar alguma coisa que às vezes não funciona muito bem? Mas cadê a autonomia também para tomar decisão? Então, assim, quando a gente fala assim de inovação, não dá para ter inovação se você não tiver um mínimo de autonomia para poder ter criatividade. É lógico, todo projeto existem restrições que você precisa respeitar. Mas aí cada um tem, principalmente as lideranças, precisam entender qual é o nível de restrição e qual a abertura e nível de criatividade em termos de solução de design, de produto ou de serviço. Então, quando a gente fala assim, conflito, eu acho que tem dois tipos de conflito. Tem o bom conflito e o mau conflito. O mau conflito é quando todo mundo foca nas pessoas e não no problema, também deixa procrastinando e não faz todo um trabalho estruturado de planejamento. A gente fala muito que no Brasil tem muito mais planejamento do que planejamento, né? Isso o latino tem uma dificuldade com essa questão de parar para se planejar. Então acaba indo muito para a execução. Então, já entendi o que tem que ser feito e já sai para executar. Quando sai para executar sem sem entender, peraí, mas tinha alguma premissa associada? Não, mas eu achei que tinha, eu achei uma coisa, achei outra. Aí começa um conflito negativo porque não teve uma referência combinada. Eu gosto do bom conflito. O que é o bom conflito? No início dos projetos, né, deixar claro o seguinte: nós estamos começando aqui agora, queremos fazer um conflito de ideias, entendimento, onde nós temos aqui, a gente brincar, alguém que possa fazer o papel do bandido aqui para provocar, estimular questões, e nós sabemos que é isso que nós queremos mesmo. Entender que existem posições, pensamentos diferentes e queremos estimular o bom conflito. Quando isso acontece, isso facilita muito o processo de inovação, o processo de criatividade, porque é um tipo de conflito saudável, onde assim, nós queremos a dialética, nós queremos que cada um coloque um posicionamento, desses vários posicionamentos, nós fechamos um senso comum de como é que a gente vai prosseguir dali para frente. Então, assim, quando isso não tem, a gente entra no mau conflito. Então, a busca constante nossa na organização é incentivar, estimular os bons conflitos, que enquanto ainda está no planejamento, é barato, não tem nada construído, não tem nada produzido, não foi desenhos liberados nem nada. Isso vale para qualquer organização. Então, assim, o pensamento é gratuito, porque ainda você não colocou uma série de questões industriais para funcionarem a máquina, né? Então, vamos trazer esse conflito para o início. Porque se não trouxer para o início, o bom conflito do início, ele vai virar um conflito estressante ao longo do projeto ou ao longo de algumas atividades, pode ser até rotineiras da organização, porque realmente não teve um combinado de regra do jogo, né? Então, não é porque inovação
que as coisas têm que ser sem combinado, sem regra. O pessoal confunde inovação com, vamos fazer de qualquer jeito. Não. Até a inovação tem que ter um mínimo de estruturação para você conseguir estruturar. E eu acho que isso está bastante ligado, né? Quando a gente pensa isso e coloca isso, por exemplo, a gente olha para uma metodologia Lean Startup, por exemplo, né? E todos esses processos de inovação que a gente vê hoje muito focado, né, nos MVPs, né? É exatamente isso, né? Errar no começo, fazer, né, ter esses conflitos no começo para que depois, né, você chegue a um resultado, né, mais rápido, né? Agora, um cuidado que eu queria deixar um recado para o pessoal mais novo, não Uhum. só mais novo, não estou falando de idade não, mas às vezes mais novo, a pessoa pode ter uma idade avançada, mas novo dentro de um contexto, dentro de uma organização, dentro de um modelo de uma empresa de produto ou serviço. Que é a questão seguinte, sempre vem e vão modas, né, de técnicas. Importante no meio da moda descobrir o que é balizador, que realmente cria os fundamentos da estruturação de um pensamento crítico. Então, o que acontece, por exemplo, cada hora uma moda, por exemplo, ágil. Se fala muito de ágil. O pessoal confunde ágil com queimar etapa. Né? Se ágil, de repente, eu tenho um modelo que tem 8 etapas, eu preciso ver se tem alguma etapa que eu preciso eliminar, se eu preciso reduzir, às vezes até aumentar, porque uma etapa é o aumento de um processo, na verdade eu estou reduzindo num outro maior, um pensamento mais abrangente. Então, e não simplesmente, de 8 etapas eu vou fazer só 2, porque arbitrariamente para ser mais rápido. Ágil não é queimar etapa. Ágil é ter um pensamento crítico de quando for fazer alguma coisa, o que vale a pena reduzir, aumentar, eliminar, e aí sim, combinado isso, aí você executa de uma forma ágil as coisas. Então, assim, isso é um ponto. Outra coisa que um psicólogo famoso aí, conhecido, Augusto Cury, fala que nós estamos sofrendo a síndrome do pensamento acelerado, né? Que eu acredito isso muito. É muita correria, muita informação, e as pessoas entram num overdose de dados e informações e não sabem separar o que é uma qualidade de informação para tomada de decisão, né, de um monte de informação que não serve para nada. Eu até brinco que, às vezes, as pessoas estão confundindo 1 quilo de sal com 1 quilo de ouro. Os dois têm o mesmo peso, mas o valor é completamente diferente. Então, a gente precisa descobrir que tipo de informação é valor para poder trabalhar todo esse processo que a gente discutiu. Seja tomar decisão, seja negociação, seja inovação, seja a estruturação de um projeto. Para a gente fechar aqui nosso papo, para a gente amarrar, né? Eu queria entender da sua parte, né? Quais competências, habilidades, assim, que na sua visão você acredita que precisam ser trabalhadas, né? Para se ter sucesso nessas tomadas de decisão, seja dentro de uma negociação complexa, seja no processo de inovação, enfim, independentemente do projeto, né? Enfim, que dicas, né, que você pode passar, né, para quem está assistindo aqui essa entrevista do Blueprint Box? Eu não vou cair nos jargões de hard skill, soft skill, etc. e nada, não. Eu queria ser bem pragmático e dizer o seguinte: um grande diferencial quando a gente fala de tomada de decisão é a questão do pensamento crítico. Livros sobre tomada de decisão tem muitos. Agora, quase nada livros sobre julgamento. Né? Se a gente parar para pensar, quando a gente fala de pensamento crítico, peraí. Quando eu estou falando de decidir, tomar decisão, de que tipo de decisão eu estou falando? Eu estou falando de prognóstico, decisões sobre incertezas futuras, ou eu estou falando de diagnóstico sobre fatos que já aconteceram, que aquilo pode ter uma série de efeitos colaterais? Esse tipo de pergunta, por exemplo, tem a ver com pensamento crítico. Outra questão, peraí, para decidir eu preciso fazer julgamento. Para fazer julgamento, eu preciso ter feito análise. Para fazer análise, eu preciso ter qualidade e quantidade de informação e saber qual é o tempo disponível que eu tenho para poder tomar aquela decisão. E para poder ter qualidade e quantidade de informação no tempo disponível, eu tenho que entender qual é a situação. E para entender a situação, eu preciso ter uma análise de contexto. Tudo essa cascata estruturada tem a ver com pensamento crítico. Se a gente for na afobação,
Não entender que no meio dessa estrutura toda tem questões de armadilhas cognitivas, vieses, que fazem cairmos em algumas armadilhas e tomar decisões equivocadas ou decisões pobres, fica complicado. Então, assim, eu digo que a palavra de ordem, a questão de ordem aqui é a gente buscar mais a questão do pensamento crítico. A gente está muito com essa síndrome de pensamento acelerado e a questão não é decidir mais rápido ou menos rápido. A questão é entender o seguinte: se eu tenho uma decisão e eu tenho uma semana para tomar essa decisão, não adianta numa reunião eu querer tomar a decisão em 1 hora e meia. Usa todo esse tempo de uma semana para fazer toda a investigação de qualidade de informação e entender quais são fatos, que são evidências, como no caso de um diagnóstico. E quando for prognóstico, entender que tem toda uma visão de inteligência preventiva ligada à gestão de risco, por exemplo. Entender qual é a fonte de risco, antes mesmo de falar risco. Depois que entender qual é o risco associado, saber quais são as causas potenciais, quais são os impactos que podem ter para a organização, para aquele projeto. Todos esses elementos, esses exemplos que eu coloquei, eles não vão aparecer nas discussões se não tiver a questão do pensamento crítico. Então, assim, eu acho que é fundamental, e o que está faltando nas organizações é desacelerar um pouco e entender isso. E o pensamento crítico tem a ver também, se eu tenho uma semana para tomar decisão, não adianta querer um mês. Então, eu tenho que saber assim, né, uma semana, eu não vou ter mais. E use o pensamento crítico dentro daquela semana que você tem, não há mais ou menos. Isso vale se é meia hora, se é 1 hora, se é uma semana ou um mês. A questão é que a gente vai para os extremos. Ou a gente quer tempo demais, ou a gente usa tempo de menos. Então, tentar achar esse ponto de equilíbrio. E o uso do pensamento crítico corrobora fortemente para melhorar toda essa questão de tomar de decisão. Foi uma entrevista muito boa. Eu queria aqui te agradecer, né, Opa! pelo seu tempo, né, pela aula, vou chamar de aula aqui, né, pela aula que você deu, né, trouxe, né, informações, insights muito valiosos aqui para os assinantes do Grupo Hitbox. Muito obrigado. Bacana. Eu agradeço também, estou à disposição. Se em outros momentos tiver algumas rodadas de outros temas, discussões, debates, a gente poder fazer toda essa questão de dialética, eu acho muito interessante para crescimento de ambos aqui, de todo mundo que está nos ouvindo. Perfeito. Obrigado, Vantuír. Até mais. Opa, até mais, um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.